Salve! Como estão vocês? Agora no começo do vídeo eu vou pedir para vocês curtam, compartilhem e façam comentários, façam perguntas. A gente pode propor que os novos vídeos seja a resposta de para vocês, das perguntas que vocês nos mandarem. Então eu peço que vocês participem. A gente quer criar nesses vídeos um bate-papo, uma conversa dinâmica, algo que construa um valor para todos vocês e para nós também. Então, façam parte aí da nossa comunidade, tá certo? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Vânia. Você gostaria de fazer uma pergunta, Vânia? Primeiro, cumprimentar a todos e dizer da nossa alegria de estarmos aqui, mais uma vez, junto com todos vocês que nos assistem, que nos ouvem. E nós gostaríamos de apresentar para vocês, como apresentamos o Espiritismo, gostaríamos de apresentar a vocês a Umbanda. O que é Umbanda? E eu peço para o William que fale sobre isso. Muito bem. O que é Umbanda? Eu acho que primeiro é importante dizer o que ela não é. A Umbanda não é aquele lugar que muitas pessoas conhecem, que traz o amor perdido em 7 dias, que faz amarração para que você não perca seu amor, que arruma emprego para você. A Umbanda não é nada disso. A Umbanda ela é um processo de evolução da espiritualidade, nascida, como dito no último vídeo, com Allan Kardec e o Livro dos Espíritos em 1857. Ela nasce em 1908, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, através de um jovem, um garoto chamado Zélio Fernandino de Moraes, que tinha 17 anos. Portanto, era alguém que não tinha um conhecimento. Curiosamente, até, da mesma forma que Kardec utilizou médiuns que eram jovens, até crianças, exatamente para que elas tivessem essa liberdade, que não tivessem nenhum tipo de imposição às perguntas feitas em relação às respostas trazidas, uma vez que o médium, isso será dito posteriormente, ele pode interferir numa mensagem colocada pelos espíritos. E esse jovem de 17 anos não tinha conhecimento algum sobre espiritualidade, sobre coisa nenhuma desse tipo. Havia passado por meses, ela nasce em 15 de novembro de 1908, a Umbanda. E ele passou desde janeiro daquele ano, de 1908, acamado com diversos problemas de saúde. A família o esperava que ele já estivesse se preparando para seguir a carreira do pai na Marinha Mercante. E ele se encontrou numa série de problemas relacionados à saúde, relacionados a comportamento, porque ele vinha sendo preparado para o que aconteceu naquela data. Passou por diversos médicos, chegou a passar por os familiares não eram ricos, mas tinham muitos conhecimentos, até parentes, que eram médicos, que eram terapeutas de vários tipos, e havia um padre, inclusive, que tentou fazer um exorcismo com ele, numa circunstância que ele estava acamado e que não conseguia se levantar, e não havia problema clínico nenhum com ele. Até que um amigo da família vira e fala: por que você, falou para o pai de Zélio, não leva esse garoto lá na Federação Espírita de Niterói, que tem trabalhos, né, e que pode, de repente, entender o que está acontecendo com o menino. E os pais de Zélio levaram ele na noite do dia 15 de novembro, quando lá chegam, são recepcionados pelos presentes, né, pelo presidente da federação e por outras pessoas, todas de bom nível intelectual e até financeiro. E Zélio chega e é convidado a se sentar à mesa, lembrando que a Federação Espírita de Niterói, 50 anos após o nascimento do Espiritismo na França, ainda tratava de uma matéria. O Espiritismo no Brasil era muito novo, ele tinha coisa de 10, 11 anos, que ele tinha chegado no Rio de Janeiro pelas mãos de Adolfo Bezerra de Menezes, que é outra pessoa que comentaremos no futuro. E Zélio, então, é convidado a se sentar à mesa, e ali ele, no momento que começa a sessão, a partir da prece inicial, ele se levanta, né, investigado, ele era um jovem muito tímido, inclusive, e ele começa a falar coisas, e claramente não era ele. Do outro lado da mesa, era uma mesa comprida, do outro lado da mesa estava uma pessoa chamada Zeca, que era o presidente da federação, e que era responsável pelo cartório de Niterói. E ele começa a dialogar com aquela entidade, que claramente era um espírito. E esse espírito começa a falar uma série de coisas, do tipo:
Vocês encarnados, não satisfeitos em segregar a vossa população enquanto vivos, passaram a fazê-lo também após a barreira da morte. Então, eu estou vindo para trazer uma nova religião que se chamará Umbanda e que não fechará as portas para ninguém. Cunha, inclusive, a principal frase da Umbanda: com aqueles que mais soubermos, aprenderemos. Aqueles que menos souberem, ensinaremos, mas a ninguém fecharemos as portas. Umbanda é isso. Depois, em explicações posteriores, a palavra Umbanda, que é uma palavra que vem do Yorubá, ela quer dizer manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, um terreiro de Umbanda, um centro de Umbanda, uma tenda de Umbanda, jamais cobra por trabalhos em hipótese alguma, jamais faz nada que interfira no livre-arbítrio de quem quer que seja, jamais interfere nas próprias ações e atividades que são realizadas pelas pessoas que lá chegam, os seus consulentes. Os trabalhadores que lá participam, todos se engajam dentro de uma organização, e a partir dali, Zélio incorpora, e o Zeca pergunta, né, qual que é o nome daquela entidade, e ele diz: se é necessário que haja um nome, chame-me Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois para mim não haverão portas fechadas. E esse Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zeca também diz para ele: o senhor se diz um caboclo, um índio, mas eu vejo em seu perispírito restos de vestes sacerdotais. Ao que o Caboclo das Sete Encruzilhadas diz: o que você vê na minha aura, no meu perispírito, são sobras de encarnações que eu tive na época, em 1755, em Portugal, quando fui o padre Gabriel Malagrida, que ali previ o incêndio que ocorreria na cidade de Lisboa, em 1755. Fui tido como herege e deportado para o Brasil, onde aqui eu tive a oportunidade de conviver com os silvícolas, com os indígenas, aprender com eles. Ao desencarnar, Jesus me deu a oportunidade de ser um deles. Então, se é necessário que me chamem, como já disse, por algum nome, que seja o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E ao final ele diz, antes da sua última fala, que eu já vou mencionar, que Jesus, ele, depois de ter tido essas encarnações, no plano espiritual, ele era um grande médium, considerando que em 1755 essa previsão veio de algum espírito para que a cidade pudesse se preparar e menos pessoas morressem. Todos podem investigar pelo Google esse evento que foi o grande incêndio de Lisboa em 1755. E podem investigar o nome Gabriel Malagrida, que também encontrarão. Notem que ele falava pela boca de um jovem de 17 anos, que inclusive depois que voltou do transe não tinha ideia do que havia acontecido. E ele fala que ele, desencarnado depois dessa encarnação como indígena brasileiro, ele estava no plano espiritual, sentado à beira de uma encruzilhada. Ele apresenta como se fosse um caminho que ele chegou e tinham várias portas. E ele chorou porque ele não sabia de que forma ele poderia servir ao Cristo, e pede em prece que o Cristo dissesse algo a ele. E ele fala: o Cristo apareceu para mim e me disse: se você desejar me ajudar, você vai levar para a Terra a verdade da Umbanda e tudo aquilo que já foi explicado, a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Sim, porque o homem passou a segregar aquilo que não podia. Por que isso foi dito? Porque os centros espíritas, à época, segregavam os médiuns que recebiam espíritos mais simples, de caboclos, de pretos velhos, espíritos que falavam de modo mais arrastado, que pediam alguns itens para poder trabalhar, e eles eram classificados como praticantes do baixo espiritismo e expulsos das casas espíritas. Eles não tinham a oportunidade de fazer o seu trabalho. Então, quando se diz que a Umbanda é uma evolução do espiritismo, é porque visto essa questão da segregação ocorrida 51 anos depois do fundamento, da fundação, do espiritismo, o homem passou a segregar como fazia com os criados, com os moradores de rua, enfim, com as pessoas mais simples. Eles se afastavam dessas pessoas. E a Umbanda vem abrir a porta para isso. E no final ele diz: amanhã, isso era 15 de novembro de 1908, ele fala: amanhã, às 20 horas, na casa do meu aparelho, do médium, né, com o qual ele estava falando, será iniciado o primeiro culto da Umbanda. E aí Zeca meio que debocha dele, fala: como é que o amigo acha que as pessoas saberão e lá irão? E ele disse: em cada colina de Niterói será colocada uma trombeta.
Estejam lá amanhã que vocês vão ter a oportunidade de ver. No dia 16 de novembro de 1908, na porta da casa de Zélio, fez uma fila com mais de 300 pessoas para serem atendidas e não havia WhatsApp, não tinha internet, não tinha, essa informação não foi nem para o jornal. O fato é que as pessoas foram, muitos deles médiuns expulsos de casas espíritas, as pessoas que estavam na reunião do dia anterior para ver se aquilo era verdade, e naquele dia, quando começa às 20 horas, o caboclo das 7 encruzilhadas vem, incorpora novamente em Zélio, começa a chamar pessoas na fila pelo nome. Essas pessoas entravam e eram tratadas, algumas delas curadas, pessoas que não conseguiam andar por ações que eram de espíritos, não eram físicas, eram retiradas dessas entidades e saíam de lá andando, pessoas com doenças que ninguém conseguia identificar os motivos, saíam de lá curadas, e aí ele começou a fazer o atendimento. Depois que ele atendeu todas as pessoas sozinho, isso levou muitas horas, ele disse que outra entidade se apresentaria. E naquele dia é feita a primeira incorporação de um preto velho na história, depois do nascimento da Umbanda, que foi o Pai Antônio, que incorpora em Zélio, que se coloca num canto, e que ali, ele muito humilde, ele diz que ele não podia se sentar à mesa, porque da mesma forma que eram feitos os trabalhos espíritas, começaram assim os trabalhos de Umbanda, havia uma mesa. Ele não podia se sentar à mesa porque o lugar de negro era no toco. Que as pessoas tocadas, né, com a sua humildade, já entendendo isso, perguntaram para ele: vovô, né, o senhor gostaria de alguma coisa para o senhor poder trabalhar, fazer alguma coisa? Enfim, começa a incorporação do primeiro preto velho da Umbanda, e a partir dali os trabalhos começaram. Zélio começa, a partir dali, a fundar outras casas. Ele, depois de um pouco de tempo que ele começa a trabalhar e começa a entender o que ele estava fazendo, ele começa a fundar outras casas. Então, em 10 anos de Umbanda, já haviam mais 7 casas fundadas. A Carta Magna da Umbanda, que vamos ter oportunidade de colocar para vocês em momentos futuros, para que possam conhecê-la, que é a Constituição da Umbanda no Brasil. Mas não existe uma Carta Magna. O fato é que hoje a Umbanda já está em todos os lugares do mundo, levada que foi por brasileiros que saíram do Brasil para ir em outros lugares. Sim. Falei pra caramba, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Uma parte só, esse grito que vocês ouviram é uma corujinha que mora aqui em cima. E Maravilha. ela vem toda noite. Maravilha, morar em Peruíbe por essas coisas. Ela veio se manifestar. Ela veio dar uma boa noite aqui. Ela sempre faz isso. E, André, você pode falar um pouquinho, a gente já esticou o vídeo bastante, mas um pouquinho sobre os orixás, eu acho que era interessante. Os orixás, eles são divisões do poder de Olorum, que é Deus, né? Na Umbanda, Olorum ou Zambi é Deus. São nomenclaturas dadas em 2 lugares diferentes da África. A Yorubalândia antiga, que hoje o principal país é a Nigéria, e Angola. E são 11 divisões, na verdade. A primeira é o Oxalá, que é representado por Jesus e os Cristos, né? Que na verdade direcionam toda a orientação espiritual do planeta, toda a evolução do planeta. E a gente vai conversar com vocês depois, para que vocês possam entender, né? Por que Cristos, né? E nós temos Oxalá e mais outros 10 orixás. Cito agora os 10 orixás. Só para citar, Xangô, o orixá da justiça, Yansan, a orixá dos raios, da limpeza, principalmente espiritual, dos raios das ventanias e das tempestades, e também dos rios caudalosos. Oxum, a orixá dos lagos, das cachoeiras e dos rios calmos. Iemanjá, a orixá do mar, a grande mãe. Nanamburuque, a orixá das águas lamacentas, dos mangues. Obaloaê, o orixá da cura e da transformação. Ele também tem uma outra vertente que é Omolu. Ogum, que é o orixá dos caminhos, da siderurgia e da guerra, mas não a guerra para fazer guerra e sim para evitá-la ou para combatê-la de maneira à defesa. Oxóssi, que é o orixá das matas, é o grande dono das matas e de todos os animais silvestres também lá presentes. Ibeji, que é sincretizado com Cosme Damião, que é o orixá da infância, que tem também a sua representação, seu ponto de força nas escolas, nos parques, nas praças. É o orixá dos animais domésticos. E dos animais domésticos também. Exu.
E Exu, nossa, esqueci do principal. Nossa, nós não podemos, que é isso? Exu é o orixá da comunicação, é o orixá da solução de problemas e o executor do karma. O que é o executor do karma? Todos nós carregamos conosco pelo menos uma entidade o tempo inteiro, que é o nosso protetor, conhecido na Umbanda como Exu. E esse guia, ele representa o orixá Exu, que também conhecemos como Senhor Maioral, e ele nos ajuda na nossa tarefa, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa encarnação, executando o karma, quando nós precisamos passar por alguma coisa, nos expondo de maneira bastante clara, e eles são bastante claros, como estamos errados e como devemos melhorar. E podemos ter também ao nosso lado o nosso mentor, como é dito no Espiritismo, ou o nosso anjo da guarda, como é dito na Umbanda, que nos apresenta situações elevadas, situações de pensamentos, de coisas menos terra a terra. Por exemplo, a escolha pela própria ação da religião, por exemplo, a nossa escolha profissional para aquilo que desejamos seguir. Em muitas situações, como é o meu caso, os dois têm o único papel. Então, o meu protetor, o meu Exu, também é o meu anjo da guarda. Muitas situações são assim. Eu acho que é porque a gente é mais complicado, então não precisa ficar com muita gente do lado, um só, já dá tapa na orelha e já orienta. Não, eu acho que também, esse assunto Exu, William, Vânia, é muito legal para a gente fazer um vídeo sobre isso. Só sobre ele. Porque existe uma cultura, né, de que Exu é do mal, Exu prejudica as pessoas, e é muito importante a gente conversar sobre isso. Inclusive, deixem as perguntas que a gente vai esclarecendo, e a gente pode trazer, inclusive, nesse vídeo, para que vocês entendam quem é o Exu, o Senhor Maioral, né, o Orixá Exu, e todos os trabalhadores que trabalham, né, para ele e que atuam aqui na crosta, que é aqui na Terra, que são, na verdade, os guardiões, os protetores, na verdade, são aqueles que seguram a nossa mão quando a gente está para cair, e que muitas vezes junto com a gente. apanham com a gente, estão do nosso lado, são nossos grandes amigos. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso. Nós já temos perguntas sobre Exu, só que esse vídeo já ficou muito longo. Vai ficar para o próximo. Quero agradecer a participação e a presença de vocês, essa oportunidade de entrar esses minutos na sua casa, na sua vida. Te agradecer e pedir de novo, deixa o seu like, curte, compartilha para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Uma coisa importante, se inscreve no canal, muito importante para que a nossa turma possa aumentar, para que nós possamos ser mais fortes e termos mais relevância no YouTube e que possamos dar sequência à nossa situação. Também comente, deixando as suas perguntas para que possamos respondê-las no futuro. Um forte abraço. Palavra do dia, conhecimento. É isso aí.